Olá, boa noite, paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler inicialmente o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2 e o versículo de número 29, 30 e 31. Lucas, capítulo 2, versículos 29 a 31. Assim está escrito: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Aqui está um texto da palavra de Deus, que vamos meditar nele e falar sobre o assunto a salvação em 3 aspectos. Este será o assunto que vamos desenvolver nesta oportunidade. A salvação em 3 aspectos. O versículo que li, ele está contido no acontecimento por ocasião do nascimento de Jesus. E tudo entendemos aqui que o nascimento de Jesus, conforme em algumas oportunidades anteriores já falei sobre isso, ele se deu dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus, para a sua obra. Isto por quê? Porque Deus, quando fez todas as coisas e criou também o homem, a sua imagem e semelhança, colocou no jardim de delícias, de beleza, no jardim do Éden, para que ali, todos os dias, pela viração do dia, Deus se apresentava e tinha aquele diálogo, aquela comunhão com aquele homem, com aquela mulher que o Senhor Deus havia criado para viverem eternamente. E Deus colocou dentro do coração deste homem, desta mulher, o livre-arbítrio, a liberdade da escolha. Deu a ele liberdade de usufruir de tudo que estava ali, com uma única restrição, que da árvore que estava no meio do jardim, que era chamada a árvore da ciência, do bem e do mal, Deus disse que dessa eles não tocariam, porque no dia em que tocasse, eles certamente morreriam. Havia ali outras árvores, havia ali a árvore da vida, que não tinha nenhuma restrição, outras árvores que estavam ali. Porém, o Senhor disse, da ciência, do bem e do mal, dela não toques. Então, este foi o elemento que Deus colocou diante deles, para que a obediência deles, a fidelidade para com Deus, não fosse algo imposto ou obrigatório, sem que eles tivessem oportunidade de decidir. Uma vez que Deus deu o livre-arbítrio, Deus respeita a liberdade da escolha. E assim aconteceu. Deus o colocou lá, abriu tudo para aquele casal, com única restrição desta árvore da ciência, do bem e do mal. E os dias foram se passando e maravilha, todos os dias, pela tarde, Deus se apresentava e aquele encontro era maravilhoso, promovia alegria, comunhão, contentamento, crescimento, intimidade com eles. E as coisas estavam funcionando de acordo com o que Deus tinha estabelecido. Mas chegou um dia em que, colocados à prova pelo adversário, inimigo de Deus, Satanás, que desobedeceu, que foi destituído da sua posição, foi lançado aos ares e transformou-se no arqui-inimigo e procurando agora atrapalhar a obra de Deus, personificou-se numa serpente que falava e apareceu no jardim do Éden. E à medida em que a mulher estava próxima àquela árvore, a serpente começou a dialogar com ela. E começou a despertar-lhe
alguma atenção, algum interesse, algum desejo por aquela árvore, por aquele fruto, por aquilo que ali estava. E ao dar ouvidos àquela voz, ela foi confundida e perdeu a razão no momento para tomar a decisão correta, quando havia dito que Deus disse que não era para tocar naquela árvore, porque no dia em que tocasse, morreria. E a serpente disse, não, Deus sabe que quando vocês comerem desta árvore, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser deuses, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Não tem problema nenhum. E acontece que quando surge esta confusão, a mulher vencida toma do fruto, come-o, é a linguagem que a Bíblia explica, dá ao seu marido, ele come com ela, e quando isto acontece, eles perdem a inocência, passam a ter vergonha um do outro e procurarem esconder-se e cobrir a sua nudez. E por aquela tarde, Deus novamente apresenta-se diante dele e começa a chamá-lo. E ele não responde, o homem não responde. Dado a insistência do chamado de Deus, ele diz o seguinte, Deus chamava, Adão, onde estás? E quando ele responde, diz, ouvi a tua voz e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus então pergunta, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que dela não comesse? E Adão começou ali, escondendo e desculpando-se. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E o Senhor vai e pergunta à mulher, por que fizeste isto? Ela diz, a serpente me enganou. Então, a desobediência, a falta da fidelidade, a lealdade para com Deus, foi acarretando outras consequências e levando as pessoas para mais distante da presença de Deus. E aí Deus então sentenciou ao homem que com o suor do seu rosto ele deveria trabalhar para produzir o mantimento para a sua vida. A mulher, com dor, ela passaria a ter filhos. E a serpente rastejaria e comeria pó. E que havia uma promessa de que da semente da mulher, que nasceria, uma semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Porque Deus colocaria inimizade entre a semente da mulher e a serpente. E a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então foi nesses termos que a palavra de Deus foi se realizando, e Deus ali então deu a provisão de que haveria então uma promessa que Deus cumpriria em determinado tempo, e esta promessa serviria para atrair novamente aqueles que, com aquela primeira desobediência, aquele homem do qual todos nós descendemos, e essa desobediência chama-se pecado, e a palavra de Deus diz que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e passou a todos os homens, por isso que todos morreram. Então, através da desobediência de um, veio a consequência do pecado, a separação de Deus e o salário final, que é a morte. Por isso, a morte passou a existir, que não era conhecida. O homem foi criado para viver eternamente, mas por conta do pecado, os seus dias foram limitados, e cada tempo que passa, diminui-se os anos da existência das pessoas. Houve homens que viveram 900 e tantos anos, 800, 700. Hoje vive 60, 70, 80, alguns com lucidez, pode chegar a 100 anos, mas é coisa raríssima. A maioria são ceifados pela morte
muito cedo, na metade dos seus dias, conforme diz a palavra de Deus. Pessoas que estavam para viver tanto tempo são levados antes, como a consequência do pecado, da desobediência, da incredulidade, da impiedade, da separação de Deus, e está desligado da fonte de vida, da fonte espiritual que é Deus. O espírito do homem está morto em delitos e pecados e precisa ser vivificado. Então, Deus fez esta promessa e veio avisando ao longo dos séculos pelos profetas que foram se sucedendo e anunciando algo a respeito do plano do amor de Deus para a redenção da humanidade. E quando chega o tempo, Deus envia o seu filho Jesus. E Jesus nasce exatamente de uma mulher, conforme está a promessa lá em Gênesis. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Esse que está se referindo ali é o Senhor Jesus Cristo, que nasceu da mulher, que foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu ali. Não teve contaminação nenhuma do pecado na sua vida. Santo, justo, perfeito, em todos os sentidos da sua vida. E quando ele nasceu, lhe deram o nome de Jesus. E a significação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Jesus nasceu, apareceu lá para os pastores que estavam tomando conta dos seus rebanhos lá pelas bandas de Belém, apareceu um coral de anjos dizendo para ele o seguinte, ó: não temas, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então o nome dele é Jesus, que significa salvará o seu povo, Salvador. E aqui os anjos estão anunciando que nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o texto que li fala sobre Simeão, um ancião, já de uma idade bem avançada, mas tinha recebido de Deus uma revelação que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E quando chega este momento, que Jesus é levado ao templo para ser apresentado, Simeão vai ao templo, e quando ele chega no templo, ele se defronta com este acontecimento: a vinda dos pais José e Maria, trazendo Jesus para serem apresentados. E naquele momento, Simeão, que foi revelado pelo Espírito Santo sobre este fato, ele toma Jesus nos braços, porque o Espírito tinha revelado para ele que ele não morreria sem ter visto o Senhor. Então ele toma o menino Jesus nos braços, louva a Deus, e ele diz então as palavras que li: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, que tu preparaste para todos os povos. Então foi uma salvação preparada por Deus como demonstração do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua verdade e da sua oportunidade que ele abriu para a humanidade, para que ela não se perdessem, mas que eles viessem ao conhecimento da salvação. Então Deus preparou tudo isto. Então ele enviou ao mundo o seu filho Jesus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele veio para... O Senhor Deus planejou a obra da salvação, Jesus Cristo veio realizar
a obra de salvação, e quando a realizou, ele disse lá em João capítulo 17, versículo 4, ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E em Hebreus capítulo 5, versículo 8, está escrito: eis aqui, no rolo do livro está escrito de mim, aqui vim para fazer a tua vontade. Então Jesus veio, cumpriu o propósito de Deus, realizou a vontade de Deus, que era entregar a sua vida em sacrifício a favor da humanidade. Futuramente vamos falar sobre a classificação deste sacrifício de Jesus, da morte dele. Porém, hoje queremos falar sobre esses 3 aspectos da salvação. E ao Senhor Jesus haver concluído, executado, realizado a obra que Deus lhe dera para fazer, o Espírito Santo é enviado e glorifica a Jesus. Então, Jesus é glorificado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vem, então, e agora toma aquela obra que foi realizada por Jesus, e através da distribuição de dons que Deus distribuiu aos homens, o Espírito Santo aplica a obra feita por Jesus no coração das pessoas, quando elas ouvem a palavra de Deus, quando elas ouvem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e o Espírito Santo fala no ouvido delas e desce ao coração, porque o Espírito Santo veio para dar testemunho da verdade, e o Senhor Jesus disse que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo opera na vida do pecador, quando ele ouve a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai convencendo da justiça, a justiça de Deus, do pecado, o pecado praticado pelo homem, e do juízo, que é a consequência do pecado. É o acerto de conta, quando for chamado para encontrar diante de Deus. Se na condição de pecador, dará conta dos seus pecados. Mas se na condição de justo, aproveitar o tempo, a oportunidade e receber a salvação oferecida por Deus e realizada através de Jesus e aplicada agora pelo Espírito Santo gratuitamente, ele vai então dar conta da sua vida salvo por Jesus. Porque os pecados confessados, abandonados, eles são perdoados, eles são esquecidos, e o Senhor Deus agora vai considerar a pessoa numa outra condição. Então é isto que o Espírito Santo veio fazer. Então o plano de Deus é este, é um plano perfeito para que realizasse a salvação para toda a humanidade. E o Senhor Jesus é chamado o sacerdote que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, a salvação é este plano de Deus. O Evangelho foi anunciado pelo Senhor Jesus. Foi proclamado, foi demonstrado, houve os resultados. As pessoas viram, acompanharam, muitos foram alcançados e foram participantes daqueles milagres. E os evangelistas, conforme disse ontem, registraram, cada um dentro de um ponto de vista, para o alcance das nações, das pessoas perante este mundo, para que ninguém ficasse sem o testemunho do Senhor Jesus, da obra que ele realizou para a salvação da humanidade. O intuito de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e por ela sejam salvos através de Jesus. Porque em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu e em cima da terra, a não ser unicamente o nome de Jesus Cristo.
E ele é o único intermediário. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque a Bíblia está escrito, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus, o Salvador. O abismo que nos separava de Deus foi ligado através da morte do Senhor Jesus. E através da sua ressurreição foi confirmada a nossa justificação perante a presença do Senhor nosso Deus. Então, com isto em mente, o plano de Deus que se realizou, esta salvação, à luz da Bíblia, ela é conhecida como tão grande salvação, ela é conhecida como salvação perfeita, é conhecido como salvação preciosa, ela é conhecida como a salvação urgente, é um livramento, é uma libertação, é um socorro necessário. Ela é conhecida como salvação poderosa que Deus levantou. Então são designações da salvação. Este é o ponto. Por isso que o evangelho continua sendo pregado em testemunho a todas as gentes. E o Senhor Jesus sempre disse: pregai o evangelho a toda criatura, que não fique ninguém sem ouvir a proclamação do evangelho, porque ele traz a revelação do plano de Deus para salvar a humanidade. Então, como todos nós fomos encerrados debaixo do pecado, e não há, da parte dos homens, ninguém que pudesse operar a sua própria salvação, Deus encerrou tudo debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. E quando veio Jesus, veio então a manifestação da graça de Deus. E a palavra de Deus nos afirma da seguinte forma, que aonde o pecado abundou, ou seja, aonde as raízes do pecado aprofundou no ser humano, maculou o corpo, a alma, o espírito, as ações, as vontades, os desejos, o pensamento, o sentimento, tudo contaminado por conta do pecado. A separação de Deus e a escravidão pelo príncipe das trevas, que subjuga e escraviza as pessoas a servi-lo com rigor. E ele faz isso através do engano, da mentira, porque ele é o pai da mentira. Promete aquilo que ele não pode dar. E as pessoas se iludem e são enganadas ainda nos nossos dias. Mas, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. A manifestação da graça de Deus significa que a graça veio, ela cavou bem fundo, foi além de onde estava a raiz do pecado, e ela arrancou pela raiz, e a pessoa agora está liberto para servir a Deus através do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Então foi esta obra que foi realizada na vida daqueles que, ao ouvir o Evangelho, creram no Senhor Jesus, renderam a vida a Ele e foram impactados por essa transformação que Deus opera de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro o interior é transformado, depois as evidências elas vêm para o exterior. As atitudes, as ações, os comportamentos, os relacionamentos são coisas exteriores. Mas é assim que acontece. Pois bem, então marcado pelo pecado, nós vivíamos e a humanidade vive debaixo de 3 condições. Debaixo da condenação do pecado, está condenado pelo pecado. Debaixo do poder do pecado, ou seja, a ação diária e constante do pecado na vida da pessoa. E terceira, vive limitado a um corpo, este corpo humano, que é biblicamente chamado o corpo do pecado. Então, com este corpo do pecado, com o espírito morto na presença de Deus, então agora, com esta condenação, com este poder
forte, implacável do pecado e este corpo sujeito ao pecado, então está aí a prática do pecado. E as pessoas praticam o pecado como se fosse um prazer, uma alegria, um desejo, faz algo por prazer, mas depois arrependem-se amargamente porque o caminho que tomaram não era o caminho da libertação, da salvação, da transformação, da vida com Deus. E isso custou-lhe a vida. Passou o tempo e perdeu a oportunidade. É como disse o profeta Jeremias. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Há muitos que estão com este lema na sua vida. Mas há aqueles que em vida ainda receberam a Jesus e suas vidas foram mudadas e transformadas para sempre. Então, como resolver o problema do pecado? O problema da condenação do pecado, o problema do poder do pecado e o problema do corpo do pecado. Então, estes são os três aspectos que vamos falar a partir deste momento. Pois bem, o primeiro aspecto, ele está referindo-se ao nosso passado. E o que diz o nosso passado? Nosso passado diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, sujeitos à condenação, destituídos da glória de Deus, sem fazer a prática do bem, porque não havia nada bom na nossa vida. Então a prática, a condenação do pecado. E o sacrifício que Jesus fez, conforme falei anteriormente, foi aceito diante de Deus, foi válido, Deus o aceitou, e quando nós somos atraídos pelo Evangelho a Jesus, e cremos no sacrifício de Jesus, e confessamos a Ele os nossos pecados, confessamos a Ele a nossa incredulidade, Ele nos perdoa, Ele nos liberta, Ele nos purifica, e Ele nos santifica. Significa que Deus nos separa para Ele. E separa da nossa vida aquilo em que nós estávamos andando. Ele nos separa do pecado, da iniquidade, do mundo, de tudo aquilo que prejudicava a nossa vida com Deus. Ele nos separa daquilo e nos separa para servirmos unicamente a Ele. Então é o processo da da justificação. Então Deus nos justifica. Ou seja, aquela pena que era preparada para nós, aquela consequência, agora através do sacrifício de Jesus, vem então a justificação. Ou seja, ele nos recebe porque Jesus levou no corpo dele os nossos pecados para que nós agora, mortos para o pecado, pudéssemos viver para Deus através da vida de Jesus. Então, quando chegamos a Jesus, somos justificados. Então, o que é ser justificado? Significa que Deus pegou os nossos pecados, colocou-os sobre Jesus, ele os levou na cruz do Calvário e pagou o preço. E havendo feito isso, na justificação agora, Deus pega a justiça de Cristo e implanta ela na nossa vida e nos declara agora, em Cristo, justificados. E a palavra de Deus diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz, assim que, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, andam segundo a vontade de Deus. Então, uma vez justificados, declarados justos, somos aceitos diante de Deus. E declarados justos, a condenação do pecado, que era impactante na nossa vida, ela perde força, ela perde a validade, e nós não vamos mais passarmos pela condenação do pecado, porque Jesus nos livrou da condenação do pecado pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz. Então este é o primeiro aspecto.
com relação ao passado. Somos libertos da condenação do pecado e somos justificados diante de Deus, declarados justos. Então, o primeiro aspecto, condenação do pecado, deixa de existir no momento da justificação diante de Deus. O segundo aspecto está relacionado ao nosso presente, está relacionado ao poder do pecado. O pecado procurando de todas as formas atuar e ganhar a consciência, o coração, a mente das pessoas, para que elas vivam na prática do pecado sem sentir-lhe as consequências. Então, este poder do pecado, ele é sedutor. E a palavra de Deus diz: não reine o pecado mortal em vossos corpos, pois não estáis mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. E quem está debaixo da graça está vivendo na presença de Deus. Então, o poder do pecado, ele só pode ser vencido no presente, no momento em que nós estamos vivendo, se tão somente vivermos, agora sim, uma vida de santificação na presença de Deus. É aí que acontece a separação. Separação do mundo, separação do pecado e separação para uso exclusivo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, justificar-se significa vencer o poder do pecado e não ser dominado por este poder, que vem para nos envolver, nos controlar, nos dominar e nos obrigar a praticar o pecado. É o poder do pecado. E ele está atuante em todo mundo. Ninguém pode descuidar. Quem pensa que está em pé, tenha cuidado para não cair. Porque o poder do pecado, ele é cruel, ele é avassalador. Mas a palavra de Deus tem a promessa de que, se vivermos uma vida em santificação, diante da presença do Senhor, seremos separados e o pecado não reinará mais em nosso corpo mortal. Mas o Espírito de Deus terá liberdade para atuar na nossa vida e a mão de Deus nos protegerá e não viveremos mais na prática do pecado, da iniquidade, da rebelião, da desobediência. Não, viveremos agora em novidade de vida e viveremos para Deus. Então, este é o aspecto presente da salvação. Ou seja, no presente, o poder do pecado domina. Mas através da justificação, através da santificação, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, esta santificação, ela nos santifica e nos separa para Deus. E o poder do pecado fica sem força. Ele não encontra caminhos para se manifestar porque ele está subjugado. Ele está silenciado. Não pode manifestar-se. Então, este é o segundo ponto. E o terceiro ponto que falei é sobre o corpo do pecado. Bem, à luz da palavra de Deus, para quem encontrou-se com Jesus, recebeu dele o perdão, a salvação, está vivendo a novidade de vida, observando a palavra de Deus, já não pesa mais sobre ele a condenação do pecado, porque ele foi justificado. Já não tem mais poder de dominá-lo, já não tem mais poder de dominá-lo o pecado, porque ele agora é santificado diante da presença do Senhor Jesus. Ele é separado. O pecado não encontra meios de se manifestar. E o aspecto futuro está ligado ao corpo do pecado. Este corpo do pecado, ele tem um dia para ser transformado. Será no dia do encontro que o Senhor Jesus marcou para vir buscar o seu povo, para levá-lo à sua mansão celestial.
Então, quando chegar este momento e esta oportunidade, então dar-se-á essa transformação. Porque a palavra de Deus diz: nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, que é chamado o corpo do pecado, é por meio do qual os pecados são praticados. Este corpo do pecado será transformado para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus. E o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve dizendo que este corpo, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, este corpo, que é mortal, se revestirá de imortalidade. Então, este corpo será glorificado. Receberemos de Deus um corpo santo, glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, habilitado para viver para sempre na eternidade de Deus. Então, no aspecto futuro, quando da transformação do corpo do pecado para um corpo de glória, para viver na presença de Jesus, fala sobre o processo da glorificação dos salvos. É quando eles serão glorificados em Jesus. E então, de uma vez por todas, nunca mais terão esta aflição que os levou pela vida toda, sofrendo com medo das consequências do pecado, temendo o poder do pecado, implacável, ilimitado por um corpo do pecado, não tinha como se libertar disto, mas através de Jesus, esta libertação e esta salvação, ela se torna possível. Porque Jesus, com seu sacrifício, justifica, livra da condenação do pecado, santifica, livra do poder do pecado. E no futuro vai glorificar, livrará do corpo do pecado. E aí então podemos dizer que estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, com estas palavras, se você que me ouve nesta oportunidade ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, este é o momento oportuno de você entregar a sua vida a Cristo, render-se a Ele, reconhecer-se um pecador, alguém que está separado de Deus, alguém que vive debaixo da condenação do pecado, do poder do pecado, do corpo do pecado, e que não tem forças e nem poder para se libertar, mas Jesus preparou a salvação. E através da salvação de Jesus, isto pode acontecer na sua vida, como aconteceu na minha, e aconteceu na vida de tantos milhares, milhões de pessoas por este mundo afora, e continua acontecendo, porque a salvação de Jesus, ela é viva, ela é poderosa, é dinâmica, ela está acontecendo a todo momento. E este pode ser o momento de ela acontecer na tua vida também, quando você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, confessar a Ele os seus pecados, entregar a Ele a sua vida, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai justificá-lo diante de Deus, você vai estar liberto da condenação do pecado, Ele vai santificá-lo, vai dar a você graça para vencer o poder do pecado, vai ajudá-lo com a atuação do Espírito Santo, e quando chegar o momento do encontro com Jesus para a glória celestial, ele vai transformar o teu corpo em um corpo glorioso, apto para habitar na presença de Deus, e você então será glorificado na presença de Deus. Esta é a riqueza, é a grandeza e a profundidade da salvação que Deus preparou, que Deus levantou para a vida de toda a humanidade. Ele não deseja que ninguém fique fora desta salvação, mas que todos venham ao conhecimento. E hoje chegou o teu dia, hoje chegou a tua oportunidade de vir a Cristo, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Quem sabe você já esteve servindo por um tempo, pois por alguma circunstância da vida, você parou pela caminhada, você deixou de servi-lo, deixou de segui-lo, está parado, detido, acabrunhado, desanimado. Volta hoje para Cristo.
levanta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Este é o momento, esta é a oportunidade. Aproveite, a porta da salvação está aberta. Entre por ela. Não faça como os habitantes do tempo de Noé. Noé avisando que Deus ia mandar o dilúvio, preparou a arca, mas ninguém acreditou. Noé entrou, fechou a porta, o dilúvio veio e todos eles pereceram porque não acreditaram. A porta da salvação está aberta por meio de Jesus Cristo. Você pode entrar hoje. Não espere que ela feche, porque será tarde demais. Entre hoje pelas portas da salvação. Sirva e glorifique ao Senhor Jesus, e você será um bem-aventurado na presença do nosso Deus. Então, lembrando os 3 aspectos da salvação. No passado, éramos condenados, estamos sujeitos à condenação do pecado. Pelo sacrifício de Jesus, fomos justificados e aceitos diante de Deus. Portanto, não existe mais condenação contra a nossa vida. No presente, somos santificados pelo Senhor Jesus Cristo e o poder do pecado que dominava na nossa vida não tem mais esta ênfase porque ele está dominado. E quem reina na nossa vida é o Senhor Jesus. No futuro, está a promessa de que o corpo do pecado será transformado. E isto será feito pelo Senhor Jesus. E será o momento em que receberemos dele a glorificação para habitarmos com ele por toda a eternidade. Grave isto na sua mente. Grave no seu coração. Tome a posição. Não descuide. Não vacile. Não desanime, não recue, não olhe para os lados, não se misture, não se ocupe com coisas passageiras. Ocupe-se com aquilo que é de natureza eterna, que é a vida eterna, a salvação eterna, oferecida e preparada por Jesus como prova do amor de Deus, para mim, para você, para cada um de nós. Que assim aconteça com cada um que ainda está distante deste amor glorioso e desta salvação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Guarde consigo esta palavra e tome uma posição em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa abençoar a cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.